Olá, pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri e hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu barco, o barquinho que eu uso para pescar com isca artificial. Esse barco é um barco já meio que consagrado. Esse eu acho que é modelo 2012, já tem aí 8 anos de fabricação. O motor também é 2012 e espero que vocês gostem. Bom, primeiro uma visão geral do barco. Ele tem 15 pés, que são 4,5 metros. Essa linha da água foi que da última vez eu não limpei, eu saí da pescaria e não lavei. Eu lavei só um pouco, só a parte externa. Esse barco, ele atualmente é construído pelos estaleiros da Quest. O nome do estaleiro é Quest. E esse é o modelo Bestway de 15 pés. Tem o modelo de 17 e tem o modelo de 19, que são bem maiores. A diferença entre um pé, 2 pés, 1 metro num barco é muito grande, gente. O que eu posso falar sobre isso? Barco, a gente é uma diferença cúbica, ele não é só em metragem quadrada, ele é cúbico. Existe muita diferença entre o modelo 15, o modelo 17 e o modelo 19, tá? Bom, vamos lá. O que a gente pode falar desse barco? Esse barco, primeiro eu vou mostrar as caixas que tem. Aqui tem uma caixa que é onde fica a bateria do elétrico, bateria reserva e um monte de coisas que eu guardo para documentação de barco, ferramentas, porque quando eu viajo não dá para você arriscar, então eu levo ferramentas, vara reserva, fica aqui nesse tubinho. Do outro lado vai ter um exatamente igual a esse, só que ele tem uma pequena diferença. Ele parece mais como uma geladeira. Eu vou ter que tirar o banco para poder mostrar isso aqui. Vamos lá. Aqui ele tem um acabamento, parece mais uma geladeira. Eu deixo a poita, ali tem uma defensa que precisa ser inflada. Tem uma poita de inox e uma poita de ferro galvanizado, âncora, né? Que muita gente não chama poita, chama âncora. Deixo 2 águas aqui reserva, águas minerais. Esses tapetinhos, eu não gosto muito desses tapetes, porque eles atrapalham um pouco abrir e fechar os compartimentos. Aqui na frente fica um motor elétrico. Esse especificamente poderia ser qualquer motor elétrico, mas eu optei por esse, 55 libras. Eu acho que é um pouco fraco para esse barco, precisaria ser pelo menos uns 70 libras de 2 baterias. Esse usa uma bateria só. Bom, aqui fica o sonar, é sonar GPS, aqui está o cabo, ligo aqui. Bom, os reloginhos, esse lugar aqui eu coloquei para colocar o celular, é um ímã. Aqui tem os relógios do motor, comando. Embaixo tem um porta-objetos. Aqui fica o viveiro. Ali embaixo daquele banco fica a geladeira dele, ou vamos dizer assim, uma caixa térmica, uma caixa estanque, sei lá. Tem ralo. Tá suja porque eu não uso como geladeira, eu uso isso aqui mais para guardar coisas que não podem pegar muito sal.
Eu troquei os dois bancos por esses bancos da Atwood. Banco aqui no litoral é um problema, porque a maioria deles eram feitos de madeira, né? Com a parte de estofado, e aí aquilo estragava, que era uma beleza. Então esses bancos têm resistido bem. O extintor de incêndio, que é obrigatório. Esse é uma embarcação considerada embarcação miúda, por ter menos de 5 metros, independente da motorização. Nesse caso é um motor 90, mas independente da motorização, ela é considerada uma embarcação miúda. Aqui tem um tanque de 70 litros. Ali tem ali do outro lado vai o tanque reserva de mais 27 litros. Chave geral, bateria do barco fica ali. E aqui tem um hélice reserva, vários coletes salva-vidas, boia. Mais um banco. Aqui está o tanque reserva. Ele possuía, porque desapareceu, uma capota marítima que eu instalei. Uma capota marítima não, uma capotinha, mas ele desapareceu, essa capota. Não consigo achá-la. Vou comprar novamente. E bom, esse barco já veio assim, com esse afastador. Esse daqui foi fabricado pelo Deconto em aço inox, para distanciar um pouco o motor do barco. Ele veio também com isso aqui, que é um acessório que estende um pouco a rabeta. Na verdade, não muda o tamanho do barco, ele só aproveita melhor essa parte de trás, dando uma plataforma maior para a pessoa que está pescando atrás poder pescar. Bom, antes de falar do barquinho, eu vou explicar algumas coisas que me levaram a adquirir um Bay Boat ao invés de um Bass Boat. Primeira coisa que o Bay Boat tem de vantagem em relação ao Bass Boat é a versatilidade, porque ele pode ser utilizado tanto em águas costeiras como em represa, em águas interiores. E isso, para quem mora no litoral, faz bastante diferença, porque você pode fazer pescaria de peixes diferentes. Quando você está trabalhando, quando você está pescando com um Bass Boat, você fica basicamente limitado aos canais, que aqui os rios aqui a gente chama de canais. Então a gente fica limitado aos canais, sem poder sair para costeira. E aí você não consegue pescar sargo, não consegue pescar um monte de peixes específicos de costeira, como xarel, xarelete, cenambiguara, sarda, também conhece. Bom, diversos peixes que a gente vê com mais frequência na costeira. Galo, por exemplo, galo é um peixe muito interessante. Enfim, tem diversos peixes que você não consegue pescar com o Bass Boat, porque o Bass Boat ele não é adequado para sair para costeira, por conta de ser um casco muito largo e com pouco V. Já o Bay Boat ele tem mais V e ele consegue fazer esse tipo de pescaria. Obviamente que num barco pequeno como o Bassway, que tem apenas 15 pés, existem diversas outras limitações, mas também qualidades. Mais uma coisa também que me influenciou bastante para adquirir o Bassway é o fato dele ter apenas 15 pés, e quando eu adquiri, ele ficava na garagem do meu escritório. Eu morava em São Paulo na época e facilitava muito ir para o litoral como para a represa, e eu precisava de um barco leve para poder transportar facilmente. Eu fiz diversas viagens, inclusive fui 2 vezes para a Bahia levando o barco, fui para Tocantins, fui para Mato Grosso,
região de Luciara, que quem já foi sabe, tem lá 200 quilômetros de estrada de terra até chegar a Luciara, além dos 2.000 quilômetros de estrada de asfalto. Enfim, eu já viajei bastante com esse barco, então precisava ser um barco leve, que me proporcionasse utilizar a carreta com um eixo só, sem freio, porque água salgada e freio em carreta não combinam. Então, enfim, as principais vantagens então de um bay boat é a flexibilidade de utilizar em ambos os ambientes, né? Tanto águas interiores como costeira. Mas no caso específico do Bestway é que ele pode ser utilizado também, é muito fácil de transportar e com uma carreta de um eixo só por conta do peso dele. O peso dele, de acordo com o fabricante, é de 220 quilos aproximadamente, eu acho que é isso que está no manual, mais motor, mais tudo, ele não chega a 500 quilos. Com uma carreta, como a carreta a gente pode transportar um reboque até 700 quilos sem reboque, sem freio, então foi o que me fez adquirir o Bestway. Agora, para finalizar, o que eu acho de vantagem e desvantagem especificamente nesse barquinho. Vou começar pela desvantagem. A desvantagem principal é a plataforma dianteira. A plataforma dianteira é muito curta por conta do tamanho do barco, mas também por conta do formato do barco, né? A plataforma traseira, ela tem 2 níveis. A parte de trás, naquele extensor, ele é um pouco mais alto do que o banco, então aquilo é um pouco ruim para quem pesca atrás. E é um barco que não tem uma plataforma central, ou seja, não é bom para 3, 4 pessoas, não é um barco que ajuda a pescaria para 3, 4 pessoas. Quem fica no meio normalmente tem que ficar se equilibrando em cima do viveiro, que é um lugar ruim para pescar, ou tem que tirar os bancos. No meu caso, eu coloquei um adaptador diferente nos bancos, então é um pouco mais complicado isso aí. Ao mesmo tempo, outra coisa que me chateia um pouco nesse barco é o fato de ele não ter um porta-varas. Ele foi projetado sem porta-varas, e então para carregar varas você não tem um lugar específico. Tem gente que coloca um porta-varas ali perto do console, utiliza o console para colocar umas varas, mas ficam em pés, então não é uma coisa fácil de transportar. E sei lá, teria que pensar numa solução para isso. Talvez o tamanho do barco não permita, enfim, é uma coisa complicada. Que mais? Na parte de trás já falei, o viveiro ele não é pequeno, mas talvez pudesse ser um pouquinho maior, geladeira lugar bom, embaixo do banco. Talvez se não existisse aquele espaço entre o banco que a gente utiliza para navegar e o banco de trás, fosse tudo plataformado, talvez ali ficasse um pouquinho melhor para pesca com isca artificial. Mas, como é um bay boat, também tem que ter flexibilidade, e aí ficaria pior para pesca com isca natural. Quando vai, por exemplo, o Rio Araguaia, que eu tenho amigos que não pescam com isca natural, artificial, então esse barquinho funciona bem. Se bem que ele é grande para rio, mas é muito seguro. O que mais que eu mudaria nesse barco? Sei lá, talvez seja isso aí, as principais coisas. O que eu gosto desse barco é a estabilidade dele, é fantástica. A segurança que eu sinto quando eu navego com ele em relação aos barcos de alumínio, de mesmo porte. Um barco de 15 pés de alumínio é muito... pende muito mais quando você está pescando com isca artificial. Ele... esse Bestway, ele é bem... estável, vamos dizer assim, em relação a um barco de alumínio, talvez porque seja um pouco mais pesado, eu não sei quanto pesa um barco um bay boat de alumínio para motorização de 90. Eu não acredito que tenha bay boat de alumínio de 15 pés que aceite motorização 90. Só que estavam batendo alguma coisa, eu tô de férias e é uma das razões, inclusive, que eu não estou postando tanto vídeo. Bom, enfim, é um barco que eu considero bastante seguro. É um barco pequeno, fácil de transportar, como eu falei, flexível. Você pode pescar tanto na costeira como
em águas interiores, dá para pescar com isca natural, dá para levar até 4 pessoas tranquilamente. Ele é regulamentado para 5, né, pessoas. A motorização dele pode ser utilizada até um motor 90. Atualmente eu fiquei sabendo que existem os novos, podem ser utilizados até com motor aquele 100 da Mercury. Mas eu acho que a motorização ideal para ele é até uns 120 kg, 130 kg no máximo, o que limitaria aí a um motor 60 HP ou motores 2 tempos até 90 HP. Mais do que isso, o barco fica um pouco empopado e aí fica ruim para navegar. Enfim, principalmente em velocidade mais baixa. E acaba que você tem problema de cavalgar quando você está em velocidades mais altas. Então o ideal seria menos peso atrás. Bom, basicamente é isso sobre esse barco. Eu gosto do barco. Se eu fosse trocar ele, seria por um Bass Boat leve também, porque seria um barco que dá com uma plataforma maior, tipo um Spot Bass, por exemplo, que tem muita plataforma, que é uma coisa que eu sinto falta no Bass, num Bay Boat, principalmente nesse Bass que é 15 pés, né? Bassway 15 pés. Enfim, eu não vejo trocando ele por um 17 pés, não me vejo trocando por um 19, porque são barcos que têm muito mais peso, e aí entraria naquele sistema de carreta com 2 eixos, freio em carreta que não combina com água salgada, enfim. Então, basicamente é isso. Talvez um barco de alumínio que tivesse um peso compatível aí com uns 200 quilos, no mesmo peso, talvez fosse uma coisa interessante, mas que também não adernasse muito para pescar com isca artificial, que é uma das coisas interessantes no Bassway, que ele aderna pouco, apesar de ser um Bay Boat e pequeno, enfim. Bom, basicamente é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, dá um like. Se não gostaram, dá um dislike. Espero que estejam gostando dos vídeos. E ótimas pescarias para vocês. Tudo de bom.